Calorosas saudações e Santos Silva já colocou a sua candidatura para a apanha do melão em 2024, da mesma forma que vocês podem colocar o vosso like neste vídeo também em 2024. Portanto, meus amigos, metam like, subscrevam e partilhem para este canal chegar aos 100 mil subscritores. Já não falta tudo e, portanto, agradeço imenso o vosso like, subscrição, partilha, etc. Já sabem, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto em variedíssimos produtos, no segundo link da descrição, e o primeiro link é para as t-shirts da Cultivem-se. Ora, Miguel Morgado arrasou completamente Augusto Santos Silva de uma forma, eu diria, estonteante, abesbílica. Qualquer palavra que queiram adjetivar do for depreciativa ao próprio ex-presidente da Assembleia da República. E, portanto, sem mais demoras, vamos escutar. Acontece na imigração o que aconteceu no continente. O crescimento do Chega, nós temos todos que reconhecer e nos ajustar a essa nova realidade. Não é um acidente, e isso reflete isso, já o tinha dito aqui. O Chega é um partido que atraiu pobres e ricos, atraiu classe média, atraiu gente do norte e do sul, atraiu gente da esquerda e da direita. Verdade. E agora nós ficamos a saber que também a nossa diáspora, muito diversa, muito heterogénea, que também preferiu confiar, muita gente preferiu confiar no Chega a confiar nos dois partidos tradicionais que normalmente, desde o 25 de Abril, têm acolhido um quinhão esmagador do voto dos emigrantes. Antes dele ir agora, porque ele agora vai começar, acredito, isto é quase uma espécie de knockout ao Santos Silva, só uma nota relativamente aos votos da imigração, porque eu até estava em live ontem quando os resultados oficiais saíram, mas só aqui uma nota muito rápida. É que pela primeira vez temos um partido que não o PSD e o PS a ganhar o círculo de imigração. Isto, de um ponto de vista de análise política, é muito interessante, porque há uma modificação do voto brutal e atroz comparativamente há 2 anos atrás. 2 anos, apenas 2 anos. Eu relembro que há 2 anos atrás o PS ganhou o círculo de imigração com 3 deputados e o PSD com 1. Nós agora temos o PS com 1, a AD com 1 e o Chega com 2. É uma viragem bastante significativa. Agora, o que fica para deste escrutínio agora dos votos da imigração é, sem dúvida, a derrota de Augusto Santos Silva. E é preciso falar nisso aqui. É uma derrota pessoal de Augusto Santos Silva? É uma derrota política do Partido Socialista forte, claro, é uma derrota política pessoal dele. É o único presidente da Assembleia da República que foi a votos e perdeu. Nunca aconteceu, desde o 25 de Abril. E eu explico porquê. Eu não sou amigo dele, por isso estou à vontade. Augusto Santos Silva, o Miguel Prata Roque falava, e bem, sobre a questão da arrogância e da humildade. Augusto Santos Silva corporizou a arrogância do poder em Portugal, não foi agora, nos últimos 30 anos. Portanto, Augusto Santos Silva vai ficar como um dos rostos das partes mais negras dos últimos 30 anos da nossa democracia. Eu posso explicar porquê. As pessoas depois escrutinarão e farão um julgamento sobre o currículo político dele. Augusto Santos Silva é um homem que vem do trotskismo, portanto, especialista em radicalismo político, é ele. Mais radical do que isso é impossível. Foi a sua formação política e nunca deixou esses tiques trotskistas até hoje. E é verdade, e podem conferir isso, aliás, na sua própria bibliografia, não deve ser complicado a pesquisarem isso. Augusto Santos Silva e o seu passado histórico político na altura do 25 de Abril e até pouco posteriormente estava do lado das forças à esquerda do PS. O Augusto Santos Silva, há uma expressão para pessoas como o Augusto Santos Silva, são comunistas que passaram a gostar do dinheiro. Porque o PS, e o Partido Socialista no caso, conseguia oferecer condições financeiras pela sua dimensão e de fornecimento de cargos a nível governamental que os partidos à esquerda do PS não conseguiam. E, portanto, Augusto Santos Silva e tantos outros, como é o caso de Ana Gomes e afins, e Augusto Santos Silva até, a meu ver, é mais radical do que Ana Gomes neste mesmo aspecto, ficaram no PS por questão de conformismo, porque em questão de vertente ideológica, o Augusto Santos Silva é do mais radical que existe. Aliás, eu relembro que há poucos meses atrás, ele deu uma entrevista onde ele disse não se pode comparar a extrema-esquerda à extrema-direita em termos dos malefícios que fizeram ao mundo. E eu fiquei um bocado estupefacto a olhar para aquilo, porque se formos contabilizar o número de vítimas mortais, quer por ambos os espectros ideológicos, quer da extrema-esquerda, quer da extrema-direita, ambos são maus, não é? Portanto, eu não consigo nivelar dessa mesma forma aquilo que é igualmente detestável. E parece que há uma desculpabilização por parte do Santos Silva nesse aspecto relativamente à extrema-esquerda. Apoiou a candidatura presidencial do Hotel Saraiva de Carvalho. Pois foi. É verdade. Mais radical do que isso não é impossível. No momento em que em Portugal as coisas estavam mesmo para saber se íamos ter uma democracia tipo ocidental ou se íamos ser uma espécie de república da União Soviética. Ele ficou do outro lado.
Isto é muito importante para as pessoas perceberem o que é que ele se tornou nos últimos 2 anos como Presidente da Assembleia da República. Reparem só uma anotação, é que o Miguel Morgado diz isto e o Miguel Prata Roque tem a perfeita noção que é verdade e nem sequer resbata nesse mesmo argumento. Ou seja, ouve e consente, porque não pode contrariar, porque isto é verídico. Depois, juntou-se ao Partido Socialista e foi secretário de Estado e ministro durante anos a fio. Com Sócrates, ele foi dos defensores mais fanáticos, intolerantes e arrogantes da defesa, não é só das incompetências de Sócrates e do seu governo, mas também dos atentados ao Estado de Direito. Augusto Santos Silva foi daqueles que queria proibir qualquer tipo de escrutínio sobre coisas que afinal eram mesmo podres. Vamos relembrar-nos, por exemplo, o facto de, nesse mesmo governo do Sócrates, creio que em 2007, 2008, 2009, à volta disso, ou se calhar 2010, mas foi à volta desses anos, quando eles proibiram o telejornal da Manuela Moura Guedes, que curiosamente tinha sido de um deputado, de um partido político, que não o PS, curiosamente o Partido de Direita, o CDS-PP. Portanto, logo aí diz muito, já para não falar que o Augusto Santos Silva é dos principais rostos nos dias de hoje, não a tentar proibir telejornais, porque hoje em dia os meios tradicionais estão muito mais sob a alçada do poder político do que estavam há 10 ou 12 ou 15 anos atrás, mas no controle das narrativas digitais. Foi das principais pessoas, dos principais rostos políticos em Portugal, a incentivar a que houvesse um controle relativamente ao discurso que se praticava dentro dessas mesmas redes sociais e dos novos mídias. Porque a esquerda, à esquerda do PS, é isso que faz. Da mesma forma que uma determinada direita também é isso que faz. É o controle hegemónico do discurso para que não haja entendimento oposto à narrativa política. E isso é do pior que existe. O país não se desenvolve, não há confronto de ideias e pior, dizem que querem despolarizar a sociedade. Como é que o fazem? Se tentam erradicar o debate da questão pública, não é? O pior disso é tudo. O pior disto é mesmo isso. Portanto, ele nunca pagou por essa responsabilidade. Teve uma responsabilidade política por ter levado o país à bancarrota e ter pedido à Troika, de joelhos, um empréstimo para salvar as finanças do país, de que ele foi responsável. Derrota política de que ele foi diretamente responsável. Ele não era um ministro qualquer. Ele fez sempre parte dos núcleos duros de Sócrates e de Costa. Sem nunca assumir a responsabilidade por nada, aparece em 2015 a criticar Pedro Passos Coelho e o governo que ele tinha liderado, a executar o programa que ele tinha levado o país a pedir de joelhos e que ele tinha negociado com as instâncias europeias. Se alguém aparecer aqui agora a dizer mas o Passos Coelho e a Troika, as primeiras negociações e os primeiros acordos de negociação com a intervenção externa, quem a chama é José Sócrates, mas também Teixeira dos Santos, Ministro da Economia na altura, e, portanto, Augusto Santos Silva sempre esteve, como o Miguel Morgado diz e bem, nos núcleos duros dos governos. Aliás, o Augusto Santos Silva foi o Ministro dos Negócios Estrangeiros, da última legislatura, ou da penúltima, no caso. E atenção, na minha opinião pessoal, e não só na minha, mas de muitos também, o Ministério dos Negócios Estrangeiros é provavelmente dos mais, a par da defesa, é dos mais importantes que um governo poderá ter, porque estipula as relações comerciais num mundo completamente multilateralizado nos dias de hoje e globalizado, e portanto é fulcral. Portanto, descartar qualquer tipo de culpa a Augusto Santos Silva, quando sempre fez parte do núcleo duro, quer a nível da defesa, se não estou em erro, e dos negócios estrangeiros, meu amigo, por amor de Deus. Claro, de repente, também em 2015, ao lado de António Costa, inventou esta grande farsa, que foi de normalizar e branquear os partidos extremistas que havia em Portugal naquela altura. Na altura não havia Chegas, não havia nada disso. Havia Bloco de Esquerda e havia Partido Comunista. E ele branqueou-os e normalizou-os. Mas estás a dizer que o Bloco de Esquerda é um partido extremista? É exatamente o que eu estou a dizer. Extremista, e como o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que aliás foi sempre essa a orientação do Partido Socialista de Augusto Santos Silva. Porque eu ainda me lembro, quando Augusto Santos Silva estava no governo de Sócrates, quando a legislatura terminou em 2011 com a queda do governo de Sócrates, o Partido Socialista, a sua bancada parlamentar, tinha deputados específicos para se dirigir ao radicalismo do Bloco de Esquerda. É verdade, eu ainda me lembro dessas coisas. Claro. Tinha deputados para ir a jogo com o Partido Comunista, tinha deputados para ir a jogo com o Bloco de Esquerda. A verdade é que temos de falar do facto... Mas eu não percebo porque é que parece que há aqui um incómodo em chamar ao Bloco de Esquerda aquilo que ele é e ao PCP aquilo que ele é. A nível de extremismo ideológico, não vou dizer por parte de quem, mas é de alguém que não é o Miguel Morgado neste vídeo, e também não sou eu. Mas, em todo o caso, parece-me interessante, não é? Essa questão do Bloco de Esquerda e etc. E ficar tudo muito surpreendido, ou tudo, como quem diz. O Bloco de Esquerda é alguém que anteriormente apoiou regimes como o venezuelano. E há publicações do Bloco de Esquerda a apoiar o regime do Hugo Chávez, que enfim não deve assim tanto à democracia. O PCP é o partido que tinha um secretário-geral a questionar se a Coreia do Norte não podia ser uma democracia. E outra coisa que é,
eu pergunto-me como é que o Augusto Santos Silva, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros, ainda na altura, quando, não sei se já estávamos em novo governo, mas enfim, era Presidente da Assembleia da República, seja o que for, vai dar praticamente a mesma coisa, estavam em papel de figura importante do Estado, colocou-se a ele próprio numa posição extremamente pró-Ucrânia, pró-NATO, pró-União Europeia, na questão bélica entre a Rússia e o território ucraniano, e depois governou não sei quantos anos e continua a procurar acordos com partidos que claramente têm posições, nomeadamente por parte do PCP, antagónicas à questão ucraniana. Portanto, aqui há alguma coisa que não bate certo. Diz que é a favor da democracia, etc, etc, e que os extremismos têm que ter linhas vermelhas. Mas depois está num governo que manda e injeta capital financeiro para a Ucrânia, enquanto anda a pedir, e a malta do seu partido, acordos parlamentares ou geringonças, seja o que for, com partidos que têm uma posição completamente antagónica do ponto de vista geopolítico mais importante da história atual em Portugal. Em que é que ficamos? Quer dizer, nós podemos ficar em qualquer coisa. O Santos Silva já não fica no Parlamento. Ele não ter sido reeleito e então, tu já o disseste aqui que isto é uma derrota pessoal. Mas parece que ele foi penalizado por todo esse currículo ou foi penalizado pela forma como combateu o Chega na Assembleia da República enquanto Presidente da Assembleia da República? Mas é aí que eu quero chegar. Se me derem mais um minuto, eu chego lá. Estamos em 2015 até 2021. O que é que teve de se inventar depois dessa farsa da normalização e do branqueamento do Bloco de Esquerda do Partido Comunista para sobreviver o governo dele e de António Costa? Teve de se inventar uma outra grande farsa, que era dizer, à esquerda nós podemos normalizar o extremismo que bem entendermos, à direita vem um papão fascista. E eu, Augusto Santos Silva, veja-se bem, com as credenciais que ele tem como guardião da democracia, era ele que ia ser o principal guardião no Parlamento, a utilizar a sua figura institucional de Presidente da Assembleia da República, cuja imparcialidade ele atirou para o caixote do lixo, evidentemente, como aliás Ferro Rodrigues. O Miguel Prata Roque nem diz nada, porque sabe que não pode. Já tinha feito como Presidente da Assembleia da República, diga-se de passagem. Para se lançar a partir dali, fazer daquele cadeirão da Presidência da Assembleia da República uma plataforma para ser candidato à Presidência da República em nome de uma grande frente antifascista. Eu até dizia uma coisa, a pessoa mais contente neste momento, mais contente como quem diz, mas quem ficou se calhar mais satisfeito com a saída de Augusto Santos Silva do Parlamento até terá sido o Eurico Brilhante Dias do PS, o antigo líder da bancada parlamentar, porque na verdade, no papel, o líder da bancada parlamentar era o Eurico Brilhante Dias, mas na realidade, na prática, era o Augusto Santos Silva. Dava jeito, estava mais em cima e tal, portanto sem stress. Sem stress. Quantas e quantas vezes, e o Miguel Morgado toca aqui bem na questão da imparcialidade do Presidente da Assembleia da República, que é a segunda figura do Estado que se tem que reger por uma questão de imparcialidade, e se não acontecer não está a cumprir as suas funções de forma digna, quantas e quantas vezes é que se dirigiu, e no caso foi propositadamente a deputados do Chega, com dois grandes intuitos. Com dois grandes intuitos. O primeiro, que o Miguel Morgado frisou aqui, e bem, na questão de catapultar uma candidatura sua para a Presidência da República, embora eu acho que isso não faça sentido nenhum nem nunca fez. As sondagens davam-lhe 2 ou 3% de voto, portanto, ele que esquece essa ideia e agora, fora do Parlamento, muito mais complicada a sua imagem mediática para concorrer daqui a 2 anos fica. Essa é a primeira. E segundo, com a estratégia que o PS tem de, vamos dizer, arrefecer e diminuir o PSD, catapultando eleitoralmente o Chega, porque o PS sabe que se enfraquecer o PSD, através de um aumento do Chega, consegue colocar-se como o partido mais votado, não é? Portanto, isso é uma estratégia que o PS já tenta fazer há bastante tempo. E atenção, não vamos estar aqui com meias medidas, é a realidade. Quem olha para a dinâmica parlamentar com regularidade consegue perceber isto perfeitamente. Essa carreira política terminou hoje. As pessoas, cada um dos portugueses, julgará se isto foi um bom contributo ou um mau contributo. A minha sentença, o meu veredito como cidadão português, que também sou, portanto também tenho o direito a formar a minha opinião, foi Augusto Santos Silva prejudicou gravemente não só o funcionamento das instituições democráticas portuguesas, mas causou esta podridão da cultura política que nós estamos hoje. Hoje aconteceu outra coisa muito grave, ou muito grave. O Primeiro-Ministro, ainda em funções, disse uma coisa que devia ser um ultraje nacional. Ele ainda é o Primeiro-Ministro em funções. Qual foi? Em Bruxelas, António Costa, em jeito de tranquilização dos seus parceiros europeus, calma que Portugal não está a ir para os caminhos do extremismo, ele faz esta declaração que isto é um ultraje nacional. Por acaso não vi as declarações do António Costa. Estou a ver, isto é uma estreia, não é? Portanto, vocês sabem que eu tento ver sempre assim à estreia, fresco os vídeos, mas por acaso não tenho ideia do que é que o António Costa referiu ou mencionou. António Costa disse, estou a citar, não há problema nenhum em Portugal com estas eleições, porque o próprio Chega, ao contrário do que acontece com outros partidos de extrema-direita em outros países da Europa, nunca fez uma campanha contra a União Europeia a explorar qualquer atitude de euroceticismo.
Isto é ridículo. Quer dizer, é verdade. Quer dizer, o Chega é que é eurocético, mas não é a favor do fim da União Europeia, quer uma reforma da União Europeia. Mas é verdade, o que o António Costa diz é verdade. O que é completamente hipócrita nisto é que o António Costa vem dizer a Bruxelas, não se preocupem, porque o Chega não é anti-União Europeia. Pá, ali uns pontos de euroceticismo e tal, mas não é a favor do fim da instituição supranacional. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa que está a dizer isto, não se preocupem, foi a mesma pessoa que andou coligada há anos e anos, quase uma década, com partidos políticos pelos quais são contra a existência da União Europeia. O Bloco é claramente muito mais eurocético, mas a léguas, do que o Chega. O PCP é anti-União Europeia, é anti-NATO, não é? Portanto, isto é surreal. Surreal. Eu não sabia disto. Não, evidentemente, António Costa está a ser correto factualmente com o Chega, não vou criticar o Chega por isso. Sim, sim. Certo. Agora, António Costa foi o primeiro-ministro durante 8 anos que construiu o seu poder sobre uma mentira que ele próprio agora está a denunciar. Porque ele fez alianças com partidos que são contra a União Europeia e ainda são. Fizeram campanha eleitoral ao lado dele contra a União Europeia. Vamos lá ver uma coisa. Estás a falar do PCP. Entre o radicalismo e o PCP e do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem propostas, não dá muitos anos atrás, pelo fim do euro. Portanto, pá. E atenção, esse debate até pode existir, não é essa a questão? Tudo bem. Agora, não sejam hipócritas, podem ter as posições que quiserem relativamente à União Europeia. Vivemos em democracia, a questão não é essa. Agora, não venha a dizer isto quando andam coligados com partidos políticos anti-União Europeia. O problema está aí. Eu vou já terminar. Entre o radicalismo e a moderação, que é agora a grande bipolarização em Portugal, há uma coisa que nós devemos todos concordar. É que a moderação política está do lado da União Europeia, dos valores europeus, do Estado de Direito Democrático Europeu. Os dois aliás, António Costa e de Augusto Santos Silva, e convenceram o país inteiro que não havia problema nenhum, são os países que encaixam aqui. Nesta declaração, António Costa devia dizer, agora, pedir desculpa aos portugueses, em primeiro lugar. Ele tem um dever de pedir desculpa aos portugueses. E acrescentar assim, a partir das eleições europeias, vamos instaurar um cordão sanitário, sim, mas aos partidos da extrema-esquerda. Era bonito que acontecesse, não vai acontecer. Só discordo aqui do Miguel Morgado num aspecto, quando ele refere que o espaço da moderação e da democracia, etc., está representado pela União Europeia. A União Europeia, em si, tem graves problemas de democraticidade, tem graves problemas e tem um déficit democrático que até determinados setores da União Europeia já o admitiram, porque a separação de poderes não existe em si dentro da União Europeia. O que existe é uma partilha de poderes que é diferente de uma separação de poderes. Já para não falar que há alguma tentativa de censura de discursos, e etc., de controle do que falávamos há bocado a nível das narrativas digitais e afins. Portanto, eu aqui não consigo concordar nesta parte final com o Miguel Morgado na questão da moderação, porque eu não acho que isso seja moderado. Acho que é particularmente até autoritário, só que mascarado com a narrativa de que viemos fazer isto pela moderação e pela democracia. Portanto, não consigo ser a favor desta parte. No resto, concordarei, geralmente, particularmente relativamente a Augusto Santos Silva, porque isto é um arraso total e acertado. E reparem que o Miguel Prata Roque não responde e não interrompe, porque o que é que ele podia dizer, não é? Eu não gostava de estar no lugar do Miguel Prata Roque naquele aspecto, porque é indefensável. Na verdade, aqui isto é indefensável. Mas enfim, meus amigos, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Metam like, subscrevam o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores, já não falta tudo. Partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, essas coisas. Já sabem, código Sousa10 na Prozis, no segundo link da descrição para terem 10% de desconto em variedíssimos produtos, na Prozis, obviamente. E o primeiro link para as t-shirts da Cultivem-se. Meus caros, muito obrigado a todos. Metam like, subscrevam e partilhem. E, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.